Essa semana eu ouvi a história de um casal que convidou o pastor para jantar na sua casa. É uma boa dica para você essa, né? E aí disse que lá no momento do jantar, o pastor, quando acabou o jantar, orou junto com a família, orou junto com o casal, e se despediu. Quando ele saiu na porta, que ele foi embora, a esposa virou para o marido e falou assim: bem, eu tenho certeza que o pastor roubou a colher da nossa casa. Ele falou: como assim? Eu vi ele pegar a colher. E olha só lá na mesa, a colher não está em cima da mesa. Esquece isso, mulher, esquece isso, deixa isso para lá. Então passou um ano depois, o pastor voltou de novo para jantar na casa desse casal. E quando chegou lá na hora do jantar, a esposa catucou o marido assim de baixo, assim, falou: eu vou falar. Ela não conseguiu se conter, ela falou: pastor, no ano passado o senhor veio aqui em casa, jantou, o senhor levou a minha colher. A colher estava aqui, eu vi quando o senhor pegou e a colher desapareceu. Aí o pastor falou: não, minha filha, eu não levei a sua colher não, eu coloquei ela guardada dentro da sua Bíblia, para ter ideia de como que você estava utilizando-a. Ai, 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 hein? Irmãos, aqui em nossa igreja é muito bom, nós falamos de tudo. Deus nos dá uma graça para ministrar sobre todos os temas que fazem parte da vida. Falamos sobre ter uma vida vitoriosa, falamos sobre família, nós falamos sobre vida profissional, falamos sobre finais dos tempos, falamos sobre uma vida de santificação e fugir de uma vida de pecado. Nós falamos de princípios para a vida aqui nessa igreja, e eu sou muito grato ao Senhor por Ele nos conceder essa graça. Hoje eu quero dar uma palavra bem pastoral, dia de ceia, falando sobre um princípio que pode proteger a nossa vida, faz parte do nosso dia a dia, pode proteger ou pode criar sérios problemas para a nossa vida. Eu quero falar sobre uma língua venenosa. Eu tenho certeza que o que nós vamos falar envolve bastante coisas do nosso dia a dia. Antes de ler o texto, eu quero que você pergunte para o vizinho que está do seu lado: você conhece alguém que tem uma língua venenosa? Quem aqui conhece alguém que tem uma língua venenosa, diga ai, ai, ai. E se é você, hein, irmão? E se é você? Vamos ler a Bíblia. Tiago capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Tiago 3, a partir do versículo de número 1, diz assim: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, o que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque ele é incendiado por uma simples fagulha.
assim também é a língua. Ela é um fogo, é um mundo de iniquidade. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo e contamina a pessoa por inteiro. Ela incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domado pela espécie humana. Mas a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Como nós estamos utilizando nossa língua, irmão? Nós oramos pela bênção de Deus na nossa família, nós oramos pela bênção de Deus no nosso trabalho, nós oramos pela bênção de Deus na nossa vida financeira, oramos pela bênção de Deus no nosso emocional, mas muitas vezes nós não oramos pela nossa língua. E eu quero, no início dessa mensagem, eu já quero fazer uma oração. Uma oração colocando diante de Deus a nossa língua. A minha é a primeira para colocar aqui. Porque a Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode jorrar coisa boa e coisa ruim. Então, para que da nossa língua seja gerada coisa boa, a gente precisa consagrar ela ao Senhor. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai, com temor e tremor, eu estou diante de Ti. E consagro os meus lábios para que o Senhor use os meus lábios e fale conosco, Pai. Não só os meus lábios, eu consagro os lábios de cada um dos irmãos que estão aqui. Ó Deus amado, se eu posso fazer uma intercessão pelos irmãos, a minha intercessão é: toma os nossos lábios, mais precisamente a nossa língua, e nos protege do veneno que ela mesma produz. Fala conosco, nós pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita e diga glória a Deus. Esse texto que nós acabamos de ler diz que a língua, ela é um pequeno membro, mas ela é capaz de realizar grandes estragos. Como se fosse uma fagulha que você acende no meio de um matagal seco. Uma fagulha destrói uma floresta inteira. Provérbios capítulo 18, versículo de número 21, diz que a nossa língua, ela tem poder para gerar vida e para gerar morte. Olha o tamanho da potência que existe em um órgão tão pequenininho chamado língua. É uma grande verdade o que eu vou dizer: tragédias e grandes tragédias que destroem famílias, tragédias que destroem a vida de uma pessoa, ela é gerada às vezes por esse órgão pequenininho chamado língua. Quantos você conhece que vivem hoje uma vida problemática e desgraçada? Problemática e desgraçada porque não se encaixam em nenhum local de trabalho. Problemática e desgraçada porque não conseguem se encaixar em amizades duradouras, saudáveis e duradouras. Complicada porque não consegue se estabelecer em um ciclo de uma igreja, porque tem veneno na língua. Com certeza você conhece situações assim. Eu vou falar de 5 tipos de venenos. 5 que eles podem brotar da nossa língua aqui, ó, sair. Se eu não souber fazer com que isso que está brotando cesse, esse veneno pode matar a mim mesmo. Vamos falar sobre esses 5 venenos. E o primeiro deles, não tem como não falar, chama-se fofoca. Eu quero ler junto com os irmãos o texto de Levíticos
capítulo de número 19, versículo de número 16. Não espalhem calúnias no meio do seu povo. Não se levante contra a vida do seu próximo, pois eu sou o Senhor. Fica paradinho aqui. Espalhar calúnia, isso é uma fofoca. Esse mesmo texto, na versão ARC, diz assim, ó, vai lá, diz aí. Não andarás com mexeriqueiro entre o teu povo, e não te porás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Esse texto termina dizendo assim, eu sou o Senhor, para dizer, eu estou vendo. Você pode estar fazendo uma fofoca baixinho no seu canto. Eu estou vendo o que você está fazendo. E você vai comer do veneno que você está deixando a sua língua gerar. É uma orientação de Deus para o povo que estava indo em direção à terra prometida. Porque, gente, a terra prometida, ela representa o céu. O povo sair da escravidão do Egito é o mundo. É a escravidão do diabo do mundo. Ir em direção à terra prometida representa o céu. E Deus estava orientando o povo com relação a isso, porque o mexeriqueiro, o fofoqueiro, ele pode atrapalhar as pessoas de chegarem no céu. Por isso Deus fala, não ande com mexeriqueiro, não levante calúnia contra o seu próximo, eu sou o Senhor, eu estou vendo isso, pode atrapalhar você de entrar no céu. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha uma vizinha que morava na frente da minha casa. Eu acho que todo mundo já teve uma vizinha fofoqueira, diga ai, ai, ai. Ela chegava no seu portão na parte da manhã e ela saía na parte da tarde, mas ela detonava e sabia da vida de todo mundo. Às vezes, quando era à noite, que ela não estava no portão, você ia assim, como ela morava na frente da minha casa, você, quando saía, falava assim, a fulana, não vou nem falar o nome dela, ela já faleceu até de câncer, eu acho que não foi na língua, mas misericórdia. Aí você saía assim no portão e você via a cortina mexendo assim, o que que era? A fofoqueira que não estava no portão, mas estava na cortina querendo olhar a vida dos outros. E ela inventava cada história, ela falava tanto da vida das pessoas. Aquilo é tão feio. Eu lembro que eu cresci, eu era criança e falava assim, mas isso é muito feio. Eu lembro que eu morava assim na subida de um morro, né, na baixada, para ir para um morro. Os bandidos ali eram doidos para dar uma coça na vizinha fofoqueira, era doido. E eles só não davam uma coça por causa dos filhos dela e por causa da idade dessa mulher. Irmão, se nós formos avaliar a quantidade de pessoas que foram destruídas por uma fofoca, perderam emprego, família. Você quer ver uma coisa? Quem aqui já foi alvo de uma calúnia, de uma fofoca, e isso prejudicou você de alguma forma? Levanta a mão para eu ver. Olha só aqui. 50% da igreja. Agora pensa na maldade que é uma pessoa que ela levanta um falso testemunho contra alguém. A maldade que é a pessoa ela espalhar uma calúnia de alguém, de algo que ela não sabe, de algo que ela não conhece, de algo que ela não viu. Aí ela fala assim, eu ouvi falar. Como que se espalha algo que se ouviu falar? É por isso que Deus diz assim, ó, eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Irmãos,
Provérbios, versículo 26, versículo de número 17, diz assim: o que passando se mete numa questão alheia é como aquele que toma um cão pela orelha. Aquele que se mete naquilo que não é para se meter, na vida dos outros, melhor dizendo, é como quem pegou um cão pela orelha. Pega um pitbull pela orelha, você vai ver o problema que você vai arrumar. Tem gente que está passando por problema sério na vida, porque vive metido em fofoca. Vive se metendo na vida dos outros. Aí fala, por que eu estou com tanto problema? É porque o veneno da língua, ele se destila. Então preciso proteger a minha vida e proteger a minha língua para que eu não venha nem fazer fofoca e nem participar de fofoca. Cutuca o seu vizinho assim, não fazer. Cutuca do outro lado para ele incomodar e falar bem assim, e não participar. Eu ia fazer uma dinâmica aqui, talvez eu faça no da noite ou no da tarde, mas o tempo, como ficou apertado, não vai dar. Você pega aquela famosa história do telefone sem fio, você conta para alguém uma história, e aí quando você vai ver depois, lá do quinto e do sexto, aquela história virou uma coisa totalmente diferente. Aí sabe o que você fala? Mas por que você está falando isso? Não, porque me disseram. Como que se transmite algo que te disseram? Então, o fofoqueiro, existe o fofoqueiro ativo e o fofoqueiro passivo. E o cara que é passivo, ele diz assim, não, eu não participo de fofoca, só me contaram. Eu não participo, só estou sabendo. Então, o que está sabendo é tão fofoqueiro quanto o que falou. A maneira de você se proteger disso, para eu não ser um fofoqueiro passivo, é quando alguém vem me contar uma fofoca que fala da vida do outro, aí eu falar bem assim, olha, eu vou chamar essa pessoa aqui, você vai falar na frente dela. Vamos pegar o telefone aqui, eu coloco no meu avô, fulano, aqui ó, estão falando de você aqui, isso assim, 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 ó. Aí você faz isso, na mesma hora, você joga um inseticida no veneno do fofoqueiro. Agora, se você... Não, eu só escuto. Você foi tão fofoqueiro quanto quem falou. Às vezes, os pastores me contam, assim, algumas situações que a gente precisa resolver da igreja. Eu falo, gente do céu. Eu não conhecia, não sabia de absolutamente nada disso. Mas por quê? Porque eu protejo, não que eu como pastor, eu preciso resolver muitas coisas, então você trazer para o pastor alguns assuntos que precisam ser resolvidos, isso não é fofoca. Fofoca é você contar para quem não pode resolver. Para quem não pode resolver a situação é uma fofoca. Mas aí, mesmo eu chego e falo, gente do céu, pois é pastor, isso daí já acontece há 1 ano. Eu falo, Deus do céu. Ô irmão, quantas vezes eu já vi uma fofoca destruir a vida de uma pessoa? Quantas vezes eu já vi? O segundo tipo de veneno que nós temos na língua chama-se julgamento. E eu quero ler com vocês um outro texto da Bíblia que está em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, a partir do versículo número 1. Ó, não julgueis para que não sejais julgado. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados também. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós também. Por que você repara o argueiro que está no olho do seu irmão e não vê a trave que está no seu olho? Quando nós abrimos a boca para julgar, nós estamos cometendo um erro seríssimo, sabe por quê?
Porque às vezes a gente julga o outro e a gente está mais sujo do que o outro que a gente está julgando. Isso é muito. Quando você vê um fofoqueiro que julga o outro, aí você vai analisar a vida do fofoqueiro e fala assim: não é possível que é essa pessoa que está falando dos outros. Ó, como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, tendo uma trave no teu? Não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia. Hipócrita. Hipócrita, julga os outros e tem a vida toda cheia de encrenca. Ô irmão, ó, vamos olhar aqui para mim, aqui, vou falar uma coisa aqui. Se Deus botar aqui no telão, aqui, ó, os últimos 7 dias de qualquer um de nós e aparecer aqui tudo que passou na nossa cabeça, que nós fizemos de errado, não sobra um dentro dessa igreja, um! É só passar aqui no telão, pensa os seus últimos 7 dias. Só tem um que é justo, sem pecado. Só um, e o nome dele chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. Só um. Só um, irmão. Então nós não temos que julgar nenhuma pessoa, quem quer que seja. A gente tem que se preocupar em dar conta da nossa própria vida. É eu me preocupar em olhar aquilo que Deus quer tratar em mim mesmo. Eu vi a história de uma mulher que ela todos os dias na hora do café da manhã olhava da janela e falava para o seu marido: olha aquela vizinha como é que ela é relaxada. Ela nem sabe lavar a roupa direito. No dia seguinte, relaxada de novo. No outro dia, coitado dos filhos dessa mulher. Uma mulher porca, assim. E aí depois de uma semana ela parou, olhou e virou para o marido e falou assim: ainda bem que aquela mulher aprendeu, né? Alguém deve ter ensinado para ela. Lá, agora as roupas estão limpas. E o marido falou para ela assim: não, minha filha, eu que limpei o vidro da nossa casa. Sabe o que é triste de ver? É gente suja, com a vida toda bagunçada, querer falar da vida dos outros. Isso é triste demais de ver. Eu já contei aqui algumas vezes para vocês de que eu estava, quando dei um treinamento nos Estados Unidos, e tinha uma pessoa que estava na frente, que ela ficava mexendo, ficava rindo e assim, apontando o celular, e eu enchi o meu coração de julgamento dessa pessoa. Tinha até uma justificativa, ela estava na frente assim, e o julgamento que eu fiz foi: essa pessoa está endemoniada. Eu jurava que ela estava endemoniada. E quando acabou o culto, quando saíram para um ambiente para poder jantar, a esposa vem me apresentar esse cara que eu achava que estava endemoniado e fala assim: pastor, quero te apresentar o meu marido. Ele é americano e ele está feliz da vida porque ele estava acompanhando a sua pregação inteira no tradutor do celular. E eu estava julgando, achando que o cara estava endemoniado. E ele estava feliz da vida porque ele estava conseguindo me entender vendo o tradutor no celular. E eu julgando. Sabe o que acontece, gente? Às vezes a gente julga coisa que a gente não sabe o que está acontecendo por trás. Fecha a sua boca, porque você está atraindo maldição para a sua vida. A gente não sabe o que está acontecendo. Então é um veneno na língua. O julgamento é um veneno. O terceiro tipo de veneno que nós temos na língua chama-se
A murmuração, e você com certeza não conhece ninguém que murmura, diga ai, ai, ai. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, olha o que diz o texto. E não murmureis, como também algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Pereceram pelo destruidor. Gente, uma pessoa que ela abre a boca constantemente para murmurar, ela está atraindo demônios sobre a sua vida. Demônios. Então tudo começa a dar errado. As portas se fecham. Você não consegue avançar e progredir nem um pouquinho na vida. E tudo isso é fruto dos demônios que você atrai quando você abre a sua boca para murmurar. Então é o dia inteiro murmurando, o dia inteiro reclamando, e quando vai observar os resultados da sua vida, esses resultados são frutos do que você está destilando com a sua língua. A fé, ela é a manifestação da nossa adoração para Deus. Quando eu tenho fé, eu alegro a Deus. A incredulidade, a murmuração é a manifestação da incredulidade, me afasta de Deus. Todas as vezes que abrimos a boca para murmurar, eu estou dizendo, Deus não sabe fazer nada direito. Quando eu abro a boca para murmurar, eu digo que eu não gosto do que Deus está fazendo. E isso me afasta do Senhor. É um veneno que mata a minha própria vida. A gente precisa proteger os nossos lábios da murmuração. E como que eu faço para proteger os meus lábios da murmuração? Sabe quando que nós somos tentados a murmurar? Quando as coisas dão errado. Não acontece do jeito que você estava esperando. Então não aconteceu do jeito que eu estava esperando. Aí vem aquela... É por isso que a Bíblia diz aqui em Tiago, a língua é difícil de domar. Então algo deu errado e você... vem logo aquela tentação para murmurar. E o que eu utilizo para me proteger disso? Não é que eu não murmure, mas eu vou procurando, à medida que eu faço, Deus, eu vou me arrependendo e falando, eu preciso de criar mecanismo para poder me proteger disso. E um dos mecanismos é, por mais que eu esteja passando por algum problema, eu sempre penso, existe alguém que está passando por problemas piores do que o meu. Posso falar? Talvez você está aqui cheio de problema aqui, sentado nessa cadeira. Pode ter certeza. Existe alguém que está enfrentando um problema 10 vezes pior que o seu e está adorando a Deus em gratidão e louvando ao Senhor. Então nós não podemos murmurar. Nós não podemos murmurar. Isso me protege. Eu falo, nossa, está tão difícil, mas tem gente que está passando mais difícil ainda. Quem sabe do que eu estou falando aqui, diga amém. Então por isso que a gente precisa segurar a nossa língua da murmuração. O quarto veneno que nós temos, que a língua, ela pode gerar, chama-se mentira. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 44, diz, João 8, 44, bota na tela aí para mim, por favor. Vós tendes por pai o diabo. Alguém aqui é filho do diabo? Você é filho do diabo? Diga, não. Mas a Bíblia está dizendo que existe alguém que tem o diabo como pai. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o desejo do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Porque ele é mentiroso e... Todo fofoqueiro é mentiroso. E filho do diabo.
vós tendes por pai o diabo. Nós precisamos segurar a nossa língua da mentira, porque se nós nos envolvemos em mentira, nós estamos atraindo tudo que é prejudicial para a nossa vida e para a nossa família. A mentira é como se você fosse abrir uma porta que vai gerar uma encrenca para você. Você abre a boca para falar uma mentira e aí isso daí vai virar um problemaço para você lá no futuro. Pode ser que não aconteça agora, mas vai virar um problemaço para você lá na frente. Aí depois você fala, cara, ó irmão, toda mentira, um dia ela é descoberta, um dia a casa cai. Então a gente não pode abrir a nossa boca para proferir mentira. Eu não posso abrir a minha boca para ser um instrumento nas mãos do maligno e proferir mentira, porque isso pode... Tem coisa que você consegue acertar, mas tem mentira que você não vai acertar, você vai entrar num sério problema. A primeira vez que nós fomos nos Estados Unidos, eu e a Valéria, eu fui convidado por um pastor para ministrar, e aí ele marcou várias igrejas lá para mim, e o último lugar que nós estávamos para poder ministrar foi uma igreja em Miami. Aí fomos, eu e a pastora Valéria, ministramos 2 dias. No terceiro dia, a gente ia ter que dormir, ministrar, dormir e já cedinho embarcar para o aeroporto para voltar para o Brasil. E eu lembro que o pastor falou assim, como vocês vão ter que sair muito cedo, eu vou deixar a chave da porta ali, vocês podem sair, nós ficamos hospedados no apartamento desse pastor, podem sair tranquilo, eu estou muito cansado também. Eu falei, não pastor, pode ficar à vontade. Beleza, a gente ia sair de madrugada. Então, saímos e fomos para o estacionamento em volta assim do prédio. Quando chegou lá no estacionamento, na hora que eu e a Valéria estamos arrumando assim o carro para poder ir, e eu boto a mão no bolso e falo assim, caramba, o celular. Porque eu precisava de colocar o GPS para chegar até o aeroporto. E o celular? E quando eu botei a mão, quando eu encontrei o celular, falei assim, esqueci o celular lá na casa do pastor, lá no apartamento. O que ia ter que fazer? Voltar lá correndo. Só que pensa, esse prédio que nós ficamos hospedados lá, é igual o prédio de hotel, então, em um andar tinha tipo 50, 60 apartamentos. 50, e saímos do estacionamento, peguei o elevador correndo para voltar na casa do pastor, de madrugada, para poder pegar o telefone que eu tinha esquecido em algum lugar, porque eu tinha que colocar o GPS, e quando eu peguei o elevador, que eu desci, eu olhei aquele montão de porta, falei assim, meu Deus, qual porta agora é o apartamento do pastor? Eu falei, Jesus amado, eu acho que é essa, e nessa que eu fui, que eu acho que é essa, na hora que eu abri, e aí eu fui correndo, porque eu estava com pressa, porque eu precisava chegar. Entrei assim, lá era um apartamentozinho de 2 andares, então sala, cozinha embaixo e os quartos em cima. Então eu abri assim, na hora que eu estou subindo a escada assim, e eu olhei e falei assim, não era o apartamento. E eu falei, Jesus, eu estou nos Estados Unidos, aqui todo mundo está armado, um brasileiro, um latino aqui, vão acabar comigo. E eu saí correndo, fechei a porta, falei, Deus, faz eu ser invisível agora. Eu abri uma porta errada, e quase que eu desgraço com a minha vida. Essa deu para consertar. Mas existem portas erradas que a gente abre, coisa errada que a gente abre a nossa boca e que não dá para consertar. Pode desgraçar a vida de uma pessoa, pode desgraçar uma família e pode desgraçar a sua própria vida. Então a gente tem que proteger a nossa língua dos venenos. O quinto veneno que nós precisamos proteger a nossa língua é a contenda. E eu quero ler junto com vocês Provérbios capítulo 6, versículo de número 16 e 19.
a 19, que diz assim, olha: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Vamos contar aqui? Então tem 6 coisas que aborrece. Deus fica triste com ela. Mas a 7ª, ele não fica só triste não, ele fica muito irado. Vamos ver quais são as 6 coisas que aborrecem o Senhor e a 7ª que deixa ele irado. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. 4, coração que maquina pensamentos viciosos. 5, pés que se apressam para correr para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. 6 e 7, o que semeia contenda entre os irmãos. Deus abomina. Existem pessoas que eram amigas, e viraram inimigas por causa de uma fofoca. Existem pessoas que eram unidas na família e hoje vivem divididas por causa de uma fofoca. Existem pessoas que amavam a célula onde estava, amava a igreja aonde Deus a salvou, mas hoje não estão mais na célula, não estão mais na igreja que ama, porque foram alvo de uma fofoca. Eu vou ir mais profundo. Existem pessoas que um dia serviam a Deus. Elas eram servas de Deus e hoje estão no mundo, sendo arrebentadas pelo diabo, porque foram alvo de uma fofoca. Então, gente que estava bem, mas de uma hora para outra, a pessoa esfriou e gelou, porque foi alvo de uma fofoca. Provérbios capítulo 26, versículo 20 diz assim: sem lenha o fogo se apaga, e não havendo o maldicente cessa a contenda. Irmão, se a gente está vendo uma situação onde está tendo conflito, seja numa família, relacionamento de amizade, alguma coisa, a gente não pode colocar fogo na lenha. Colocar fogo na lenha é fazer aquilo que Deus abomina, é lançar contenda entre irmãos. Todos os dias, quando nós acordamos, nós saímos da nossa cama com 2 baldes invisíveis em nossas mãos. Um balde de água e um balde de gasolina. E nós vamos encontrar pessoas à nossa volta. Situações vão chegar até nós. E eu preciso decidir qual é o balde que eu vou utilizar. Se é o balde de água ou se é o balde de gasolina. Ai de mim, se eu utilizo o balde de gasolina. Ser um apaziguador e não colocar fogo na lenha. Você que tem alguém que sempre coloca fogo na lenha, escute bem o que eu vou dizer. Essa pessoa que está colocando fogo na lenha, ela está colocando fogo na lenha para alimentar você no seu ego. Ela vai fazer a mesma coisa com a pessoa que você está tendo dificuldade, está tendo problema e precisa resolver. Ela vai querer alimentar o ego do outro. Então não caia nesse jogo de alguém falar assim: olha, estão falando de você, olha, me disseram. Sabe que é terrível demais, irmão? Eu vou ensinar, isso aqui é inseticida contra o fofoqueiro. Quando ele falar para você assim, me disseram, aí você fala assim na cara, quem disse? Vamos trazer essa pessoa aqui. Sabe por quê, irmão? Nós precisamos apagar o fogo. Como eu disse em um dos tópicos, todos nós temos falhas e defeitos.
eu sou o principal a dizer para você o quanto que eu preciso melhorar. E o que nós vamos fazer para poder ajudar uns aos outros a crescer nas suas falhas e nos seus defeitos é encorajar, trazendo o ensinamento da palavra, é encorajar, trazendo para as pessoas o plano que Deus tem para a vida delas e não ficar colocando lenha na fogueira. Não tem porquê eu ficar falando dos outros sentado na mesa da minha sala. Estou na mesa da minha sala. E eu vou lá, tem gente que o seu jantar, ao invés de tratar sobre edificação da sua família, vai tratar na mesa da sua casa, falar da vida dos outros. Como assim? Como se pode isso? Salmo de número 15, versículo de número 1 ao versículo 3 diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo nome? Aí vem a resposta: aquele que é íntegro em sua conduta, pratica o que é justo e que de coração fala a verdade, e que não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e que não lança calúnia contra o seu próximo. Salmo 34, versículo 12 e 13 diz: quem de vocês que amar a vida e desejar ver dias felizes? Parou aqui. Ó, a pergunta: quem aqui deseja ter dias felizes, uma vida próspera, abençoada, dias felizes? Diga aleluia. É uma pergunta que a Bíblia faz e ela já traz a resposta. Ah, você quer? Resposta: guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Quer viver uma vida feliz? Guarde a língua do mal e os lábios da falsidade. Há umas 2 semanas atrás eu fui no dentista. Alguém aqui está precisando de um dentista? E aí eu fui para poder fazer um procedimento de emergência. E quando chegou lá para fazer o procedimento de emergência, o dentista aproveitou, avaliou tudo, falou assim: você precisa fazer mais isso, vai ficar maravilhoso, lindo e tal. Eu falei assim: puxa, que legal. Aí, muito caro para você ficar com os dentes maravilhosos. Você já viu isso? Diga aleluia. E eu estava pensando, preparando essa mensagem: por que eu não tenho um dentista para cuidar da língua, né? Acho que... Porque se guardar as línguas do mal vai nos fazer feliz, e era para ser caro o tratamento da língua. Graças a Deus que a gente tem a palavra do Senhor. A palavra que é a verdade. A palavra que nos transforma, para vir como orientação para mim, para você, para dizer assim: vigia a língua. Vamos vigiar a língua. Sabe o que Isaías falou quando ele teve um encontro com Deus? A prova de que uma pessoa teve um verdadeiro encontro com Deus é a cura da sua língua. Ai de mim, meus olhos viram o rei. Eu disse: ai de mim, que eu sou um homem pecador, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então veio um anjo do Senhor, tirou uma brasa do altar e tocou na minha língua. Então Isaías vira um dos maiores profetas da Bíblia, conhecido como profeta messiânico, aquele que mais profetizou sobre a vinda do Messias, porque ele foi tratado na sua língua. Eu quero, em nome de Jesus, liberar uma palavra profética. Se alguém aqui tem problema de fofoca, que você vai ser tratado na sua língua, e Deus vai fazer você um profeta do bem. Deus vai fazer você uma profeta do bem, de propagar o bem a respeito da vida das pessoas e não o mal.
Em nome de Jesus, Deus vai transformar a maldição que está destruindo a sua vida e a vida dos outros em bênção. Quero profetizar isso aqui agora, em nome de Jesus. Que venha labaredas do altar, que venha fogo do altar de Deus, e Deus coloque os seus anjos para trabalhar em nosso meio aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por favor, eu quero convidar você para se colocar de pé. Nós vamos para um momento da ceia, e antes de ir para esse momento da ceia, eu quero finalizar com uma palavra direcionada para a igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo, ele diz em Efésios capítulo 4, versículo 25 em diante. Efésios 4, versículo 25 em diante. Põe na tela para mim, por favor. Prestem bastante atenção. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Vamos lá. Ficar irado, pode, sim ou não? Diga, pode. Só não pode deixar o sol se pôr sobre a ira. Eu ficar remoendo dentro de mim, o que me fizeram, o que me fizeram. Sabe por causa de quê? Se o mal se põe sobre a sua ira e você fica remoendo, a primeira oportunidade que você tiver de destilar um veneno da sua língua sobre essa pessoa, você vai destilar. Então você fica irado no momento e depois fala bem assim, vira a página. Fala para o seu vizinho assim, irmão, vira a página. Vira a página. Vamos voltar aqui, Versículo 27. Não. Vamos fazer um negócio em conjunto como igreja? Dá a mão para o vizinho da direita e da esquerda. Só para poder não parecer acepção de pessoas. Só para não parecer. Aí dá uma balançadinha no da direita e da esquerda. Fala assim, não deis lugar ao diabo, irmão. Fala para o da direita e fala, não dê lugar ao diabo. Agora você vira para ele e fala assim, entendeu, irmão? Entendeu? Dá um aplauso a Jesus agora. Dá lugar não, irmão. Não deixa o diabo usar a sua língua, não deixa. Não dá lugar. Não dá lugar. Versículo 28. O que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo que de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com os que estiverem em necessidade. Versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Versículo 30, a gente finaliza aqui. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados pelo dia da redenção.